Oi pessoal, beleza? Então, hoje nesse vídeo, para comemorar os 600 inscritos aqui no canal, eu tinha botado lá na aba comunidade, né? Eu fiz esse post para vocês mandarem suas perguntas para o próximo vídeo. Que lembrando, esse aqui é o retorno a um quadro que eu já tinha parado há muito tempo atrás, né? Faz um tempão que eu não faço, né? Que é o do Respondendo Perguntas dos Inscritos. Mas enfim, aqui está ele de volta, certo? E bem, só antes de falar, bem, quero falar duas coisas. A primeira, né, porque infelizmente eu fiquei um pouquinho decepcionado, pois não tivemos tantos comentários assim como eu esperava, né? Eu esperava que ia vir, sei lá, uns 10 ou algo assim, mas não, só veio 5. Acho que veio a metade, né? É uma pena. E o segundo é deixar o seu like, né? Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, caso não for inscrito. E também ativem o sininho das notificações para os próximos vídeos, que quando tiver ativado no seu celular ou no computador, você vai receber a notificação dos vídeos e do conteúdo aqui no canal, bem na hora que for postado. Beleza? Mas enfim, bora pro vídeo. Bora responder as perguntas, né? Começando pelo Paramolói. Parabéns pela sua conquista. Obrigado. Primeira pergunta. Você coleciona? Se sim, o que? E tem interesse em colecionar outras coisas? Colecionar, sim, eu faço isso. E tem muitas coisas que eu coleciono. Tem bonecos, né, brinquedos, tem animes, né? Tem animes, tem também a franquia Jurassic Park, né? Pode ser que Jurassic Park não tenha tanto boneco assim. Tem alguns assim. Tem aqui, ó, por exemplo, a Rex, né? De 2015, né? Do filme de 2015, que eu lembro que eu ganhei na infância, né? Também alguns da Mattel, né? Tipo, o mais recente que eu peguei foi esse aqui, o Spinosaurus, né? Lá da linha de Jurassic World Rebirth. Também eu sei que na infância eu peguei esses daqui do McDonald's, né? Tipo, eu peguei três, né? A Blue, a Rex e o Stegosaurus, né? Tem algumas. Também outra coisa que eu coleciono aqui, né? No caso, são livros, né? Tem aqui mangá, né? Tem essas coisas. Vou até mostrar a coleção minha mais de perto, para quem tiver curiosidade. Ó, galera, mostrando aqui a coleção. Começando aqui, ó, nós temos o livro do Mundo Perdido, do Michael Crichton, certo? Lembrando que o primeiro livro do Jurassic Park, eu ainda só não coloquei aqui porque eu ainda não terminei de ler, certo? Nós temos aqui Crepúsculo. Eu peguei recentemente esse, pois eu relembrei, né, dessa obra, né, eu lembrando que o filme faz uns 4 anos que eu assisti, então faz um tempinho, eu tô querendo reassistir. Retornando, nós temos aqui temos 3 HQs de Avatar, né? Avatar a Lenda de Aang, no caso, né? Em seguida, a compra mais recente que eu fiz aqui até então foi O Mundo Perdido do autor Sir Arthur Conan Doyle, certo? Que esse aqui falam que é um livro legal. Coraline, né? Eu peguei recentemente. Alguns desses livros aqui eu peguei. Ó, O Mundo Perdido também é um exemplo aqui. A Coraline também eu peguei por causa do vídeo de review do meu parceiro, professor Paulo, do Universo Jurássico, certo? Mas retornando aqui, nós temos o Five Nights at Freddy's, né, a novel. Esse aqui é o segundo livro, né, tem a trilogia, que é no caso Os Distorcidos. Lembrando que o primeiro, né, assim como no caso do Jurassic Park, o primeiro livro, Olhos Prateados, eu não terminei de ler. Death Note, lembrando que esse aqui é apenas o databook, tá? Não é um mangá, mas em breve pretendo adquirir. Nós temos o mangá de Hunter x Hunter, que só tem por enquanto o volume 1 e 2. Kaiju número 8, que por enquanto é só o primeiro volume, né? Eu já até encontrei, mas infelizmente eu acabei. Até encontrei mais volumes, só que infelizmente eu acabei pegando outros mangás no lugar. Santuário dos Dinossauros, né? Que esse aqui é um mangá bem interessante, né? Pra quem gosta de dinossauros, Jurassic Park, esse aqui eu vejo que é uma obra perfeita pra vocês. E até em breve pretendo fazer um vídeo sobre essa obra, né? E sobre esse mangá. Continuando, Spy Family, que só tem o volume 1. Dragon Ball, que por enquanto esses aqui, o volume 4 e 5, estão no plástico, porque eu pretendo adquirir os anteriores, o 1, 2 e 3, né? Só assim eu vou tirar do plástico e ir pra ler. Em seguida nós temos a coleção Jujutsu Kaisen, que eu tenho do volume 0.
e até o volume 9, né? Lembrando que eles ainda só estão no plástico, né? Porque eu ainda tô focado em outras coisas, né? Eu tô lendo outras coisas, né? Nesse momento eu tô focado na Sombra do Purus, né? Que inclusive quem quiser ver o vídeo, né, de review que eu fiz da Sombra do Purus, eu vou deixar o card aqui em cima. Mas retornando. Em seguida nós temos Demon Slayer, que por enquanto eu só tenho do volume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 22 e 23. Tem alguns volumes que eu pego de forma aleatória, por causa que eu sei que eles não tiveram muitas reimpressões. Então eu acabo pegando esses volumes para que quando chegar ali depois, eu acaba, né? Vai que alguém pega antes, né? Aí quando chego não tem mais. Então, e outro mangá que eu não posso esquecer que eu tenho a coleção aqui no meu cenário é Naruto, né? O meu mangá favorito de todos, né? Que por enquanto, ó, nesse momento, eu já terminei o Naruto clássico, que vai do volume 1 até o 27. E no Shippuden, os volumes que eu tenho são o 29, 33, 34, 36, 40, 41 e 42. Tem só esses três últimos que foram seguidos, né? É a mesma coisa de alguns, como no caso do Demon Slayer ou Jujutsu Kaisen, né? Porque tem alguns, é aquela mesma coisa, né? Tem volumes raros, né, que acabaram que não tiveram muitas reimpressões, né? E outros mangás que eu sei que eu não estão no meu quarto, mas eu acabei fazendo o seguinte, eu peguei o quarto do meu irmão emprestado, que tem aqui em casa, porque agora como ele acabou se casando e agora ele vai morar em outro lugar, tá de mudança no caso, né? Então eu decidi pegar o quarto dele emprestado, mas principalmente a estante, para colocar alguns livros da minha coleção. Mas os que tem aqui nessa estante por enquanto, que eu coloquei no momento da gravação desse vídeo. O One Piece, né, que eu tenho do volume 1 até o 14. O One Punch Man, do volume 1 até o 4. Esse que eu peguei, um dos mais recentes que eu peguei é o Diário de uma Apotecária, né? Haikyuu e o Blue Lock, só tenho do volume 1 até o 6. Que no, só infelizmente acabei não tendo os outros, né? O 2, o 3, 4, 5 eu não peguei. Ah, antes que eu esqueça, também eu tenho aqui ó, a coleção de Nintendo Switch, que os jogos que eu tenho aqui, NBA 2018, Sonic Mania, Mario Kart 8 Deluxe, Team Sonic Racing, Resident Evil Origins Collection, Rapala Fishing Pro Series, EA Sports, é o FIFA 2020, né? Minecraft, Farm Simulator, Crash Bandicoot N. N. Trilogy, que é tipo o remake, né? O Lego Jurassic World, Sonic Frontiers e The Legend of Zelda Breath of the Wild. E só terminando essa pergunta, de responder essa pergunta, se eu quero colecionar uma outra coisa, a resposta é que sim, né? Eu pretendo colecionar Fidget Spinner, né? E por enquanto só tenho um, né? Mas infelizmente aqui na minha cidade, até o momento, né, não encontrei nada, né? Nenhum Fidget Spinner à venda. Mas lembrando, galera, se vocês tiverem, se vocês quiserem me dar, me doar, não tem problema, pode me dar, vai estar me ajudando bastante. Segunda pergunta. Já que agora você faz artes em quadros, poderia tentar gravar você fazendo as artes? Olha, até que seria uma ideia bem interessante, legal, né? Porém, eu já fiz uns vídeos aqui no canal, né, há um tempo atrás, há uns anos, né, mais ou menos. Foi anos atrás. Que aí, no caso, foram tutoriais de como eu fazia os meus desenhos na época, né? Porém, ambos os vídeos não tiveram tanto sucesso assim, tanta visibilidade. Então eu acredito que não, eu não vou fazer esse tipo de vídeo, tá? Não querendo falar mal, é uma ideia legal, mas como por causa do fracasso que teve anteriormente, então não vou repetir. Não vou tentar de novo, né, no caso. E agora, a terceira e última pergunta. O que você acha do universo de carros da Pixar? Olha, sobre isso, eu já vi carros algumas vezes quando criança, porém, não tenho assim, sendo sincero, não tenho uma opinião muito formada, né, sobre o assunto. Então, meio que aqui eu vou ter que pular essa resposta, pular essa pergunta, né? Agora, o próximo inscrito é Renata Marco 26, ó, minha mãe, hein? Vamos lá. Qual o seu vídeo favorito do canal? Qual o seu vídeo do canal favorito? Olha, sobre isso, é meio difícil de definir, escolher um, né? Mas um dos meus favoritos, eu acho que nesse momento o que eu escolho como meu favorito é o vídeo de review e unboxing da Sombra do Purus, que esse vídeo tá bem interessante, hein?
Agora, o próximo seguidor, Neide Carvalho 6061. Você faz o lado sombrio de Jurassic Park no canal? Olha, é até que um conteúdo interessante, até podia trazer, mas claro, vou ter que estudar sobre ele, né? Assim, um outro também que eu queria citar como menção, que eu até pensava nisso, é um iceberg da franquia, fazer algo mais atualizado, né, de hoje em dia, com as informações que a gente tem atualmente, certo? Esse eu vou ter que estudar bastante, hein? Se eu vou fazer esse vídeo, ó, vai dar muito trabalho, vou ter que precisar de ajuda de uma equipe, né, pra, tipo, estudar, pesquisa, né, muita pesquisa, essas coisas, né? Vai dar muito trabalho. Seguindo aqui, vamos agora com as perguntas do CG Dinossauro. Vou fazer bem rápido. Primeiro, seus animais favoritos do Brasil e da África? Olha, tem vários que eu gosto. Do Brasil nós temos o lobo-guará, sucuri, o anaconda. Tem, deixa eu ver, piranha, né, o peixe, né, assassino. Tem outra aqui, onça pintada, lembrei. Jacaré-açu, também gosto. Um aqui que. Esse aqui eu sei que virou moda, né? Eu sei que muitos iam sacar disso. Eu vou falar que é por causa da moda, né? Que tá no momento. A capivara, né? Mas enfim, é um que eu gosto. Agora sobre os da África. Tem alguns assim que eu acho interessantes. Ah, sobre o Brasil também, dinossauros, né? Se estiver falando de dinossauros. Esse primeiro que eu disse do Brasil foi animais modernos. Agora animais pré-históricos, assim, tipo dinossauros. Nós temos o Pycnonemosaurus, Irritator, Staulicossauro, Tapuiasauro, Amazonsauro, né, o saurópode da Amazônia, enfim. Agora, indo para os animais da África, tem aqueles... Se for os animais modernos, eu gosto mais dos clássicos, tipo elefante, tem o hipopótamo, o leão, tem aqui que é vilão do Rei Leão, né, a hiena. Deixa eu ver agora, outro bicho da África aqui. Eu acho que esse é da África, se eu não estou enganado. A mamba negra, né? Uma serpente, uma cobra, né? Agora, de dinossauros, nós temos o Spinosaurus, Carcharodontosaurus, Suchomimus, Uranosaurus. E agora o que mais, gente? Não lembro agora outros dinos da África. Ah, o Kentrossauro, né? Kentrossauro também faz parte de lá, enfim. Esse é o que eu tenho a responder. Segunda pergunta. Seu Pokémon favorito? O meu favorito é o Gengar. Terceira pergunta. Dublador favorito do Brasil? Charles Emanuel. E ó, se o Charles estiver vendo esse vídeo, ó, um abraço pra ele, hein? 4. Qual pássaro você mais gosta? Papagaio. 5. Você gosta dos animais do Paleozoico e Cenozoico? Sim, tem alguns que eu conheço que eu gosto bastante, mas é que eu não pesquisei muito sobre esse assunto e tal. Eu não sou tão assim, não conheço tanto assim sobre o assunto. Eu não sou um especialista, vamos dizer assim. Então, meio que, tipo, posso não ter uma opinião tão formada assim. Mas eu já conheço alguns do Paleozoico e Cenozoico. E diria que os que eu conheço são até que bem interessantes. 6. Fale sua forma regional favorita. Ó, lembrando que antes de fazer o vídeo, eu fui pesquisar sobre o que era isso. E eu vi que era uma coisa de Pokémon, só que, tipo, nesse assunto de Pokémon eu não sou tão aprofundado assim, né? Essas formas regionais. Então, meio que essa que eu vou pular, essa pergunta. 7. Sua mega evolução favorita. A mesma coisa anterior, pula. 8. E seu pseudo lendário favorito? A mesma coisa do anterior. E 9. Seus jogos Pokémons favoritos. Ó, agora sim, que eu gosto. O meu jogo de Pokémon favorito é o Pokémon Fire Red do Game Boy Advance. É um jogo bem lindo e bom até hoje. E 10, desenho favorito. Ben 10 clássico. Espero ser respondido, Trutigon. Não entendi o que é esse Trutigon aí do final. Mas, assim, como já viu, você já foi respondido aqui no vídeo. Então... E, por fim, vamos agora com as perguntas do Marco Antônio MR barra e 8R9N. Minhas perguntas. Primeiro, qual o seu signo? Câncer. 2. Cite 5 personagens do seu signo. Ó, personagens do signo de câncer, né, cancerianos. Nós temos, os que eu lembro, consigo lembrar aqui de cabeça. Nós temos o Sonic the Hedgehog, Nanami, Kento Nanami de Jujutsu Kaisen, Ichiko Kurosaki do anime de Bleach,
Neji Hyuga de Naruto, certo? E por fim, o quinto e último personagem, a Nami, do anime One Piece, anime mangá One Piece. 3. Qual o seu dinossauro favorito? Sobre isso, já mencionei isso em uns vídeos atrás. Um vídeo de uns meses atrás aqui no canal. Porém, para quem não se lembra, vou só falar aqui para quem tá curioso e tal, é o Yutyrannus. 5. Cadê a coleção de One Piece que tinha no cenário? Lembrando que isso aqui eu já mostrei lá logo na primeira pergunta do vídeo, hein? Na primeira pergunta que eu respondi aqui no vídeo, hein? 6. Qual o seu mangá favorito? Naruto. 7. Quais são os próximos dinossauros para o quadro de 5 curiosidades sobre os dinossauros? Sobre isso, uma coisa bem interessante que eu queria mencionar aqui é que eu pretendo fazer o seguinte, é de fazer uma semana só desses vídeos. O que eu quero fazer exatamente? É tipo assim, eu vou pegar uma semana do mês, aí eu vou pegar todos os 7 dias da semana, no caso de domingo até sábado, e eu vou postar vídeos do mesmo assunto, certo? Mas agora citando quais são as criaturas que vão entrar ali. Então, os 2 primeiros são dinos que eu já pretendo, né, fazer vídeo aqui no canal, né? Que é o Iguanodon e o Oranossauro. Inclusive, antes mesmo de começar sobre isso, lembrando, vai começar assim. Primeiro eu vou gravar todos os vídeos desse quadro, né? De todos os dinossauros que eu vou mencionar, né? Daqui nessa lista. Aí o que acontece? Quando vou postar o primeiro vídeo, antes disso, eu vou fazer uma enquete de votação para escolher 2 dinossauros. Que aí, no caso, são esses 2 primeiros que eu mencionei, né? O Iguanodon ou o Oranossauros. E aí, quem for o vencedor, aí o primeiro vai ser desse aí, certo? Aí o segundo vai ser do outro que ficou para trás, em segundo lugar, né? Mas enfim, continuando. Agora, os 3 próximos dinos que eu vou mencionar aqui são dinos que eu acho interessantes, porém pouco representados. Que no caso são Saixânia, Driossauro e o Mamenquisauro. E aliás, sobre o Mamenquisauro, que eu acho até interessante, é que ele vai ser o primeiro saurópode que eu vou trazer para o canal, certo? Mas continuando aqui. E os 2 últimos aqui da lista são dinos clássicos, né, que eu decidi trazer, né? Que no caso são o Triceratops e o Estegossauro. Aliás, o Estegossauro, assim como o Mamenquisauro, vai ser o primeiro estegossaurídeo, né, aqui que eu vou introduzir no canal. Seguindo, 8. Qual a sua cor favorita? Vermelho. Tanto que até a roupa de hoje, né, aqui da Nike, bem bonita, ó. Legal que a logo aqui está vermelha, então... 9. Quais quadros você pretende fazer no curso de pintura de tela? Antes de eu falar quais são os próximos projetos que vou fazer esse ano, vou mostrar aqui os que eu tô fazendo, né? Ou os que eu já fiz, né? Começando pelos que eu já fiz, pelo que eu já terminei. Começando aqui, pelo do Terry, né? Com esse aqui do Terry. Deixa eu só tirar uma poeirinha aqui. Beleza, tá aqui, ó. O Terry, né? No caso, a versão dele bebê, né? Certo? Bem bonitinho, né? Ficou um desenho bem legal. E por fim, o quadro, da minha cachorra, ó. Deixa eu pegar aqui de um jeito certinho. Da Mel. E sobre o quadro que ainda está em andamento, tá até a imagem na tela, né? O do amiguinho dela, o Luke. Mas agora, citando quais são os próximos projetos desse ano, nós temos o Ben 10, né, o Ben Tennyson, mais principalmente a versão dele do clássico, né, o Ben de 10 anos, que eu acho até legal de mencionar sobre o assunto, já que esse ano foi lançado a nova HQ do Ben 10, né, que muitos por aí chamam de Ben 10 Absolute. Mas oficialmente o título é apenas Ben 10. Mas continuando. Obviamente, como eu já citei do Ben, então obviamente não pode faltar algum de seus aliens, né? E nesse caso, escolhi o meu favorito, que é o Chama, Heat Blast.
O terceiro é o Aang, do desenho Avatar, a Lenda de Aang, pois eu acho um desenho bem bacana, divertido, tá? Se vocês puderem ver, pode assistir, é muito legal, tá? Um dos melhores desenhos que já assisti na minha vida, com total certeza. E por fim, o último aqui que eu vou mencionar é o personagem Toshi Fushiguro, de Jujutsu Kaisen. E como um extra, se caso conseguir fazer, tava pensando no Togi Inumaki, de Jujutsu Kaisen. Pois eu achei ele um personagem bem interessante, né, legalzinho. E principalmente duas coisas que marcam ele. É principalmente o seu idioma próprio, onde ele fica falando de ingredientes de onigiri. E também o seu superpoder, a fala amaldiçoada. Que apesar de ser interessante, o problema desse poder é que ela tá sempre ativa, ou seja, não dá para desativar ou usar quando ela bem quiser. Não, parece que tá toda hora ali, tá toda hora ali. Não vai conseguir falar palavras normais, né, nesse caso. E chegando no fim, a 10ª e última pergunta, uma sugestão. Pode fazer um vídeo sobre o mangá Santuário dos Dinossauros? Esse aqui, como eu já mencionei lá no começo do vídeo, sim, pretendo no futuro fazer um vídeo sobre esse mangá. Mas então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Ah, e antes de terminar, queria falar algumas coisinhas. A primeira é que peço perdão, tá, pelo atraso desse vídeo. Eu sei que estou bastante atrasado, né? E o segundo, basicamente, estou agradecido, estou honrado a chegar a essa marca, né? E agora é rumo aos 700. Mas enfim, e é isso e tchau, valeu!